Olá, a partir de agora você confere a semana, as principais notícias dos últimos dias em um único programa. Após 6 anos de lei seca em Passo Fundo, as fiscalizações aumentaram, as multas triplicaram e as mortes diminuíram. A assinatura do edital de licitação para ampliar e fazer melhorias no aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo. Como os municípios, organizações e empresas podem fazer mais pela separação e destinação correta de resíduos. A homenagem que a UPF recebeu pelos 50 anos na Câmara de Vereadores de Soledade. Os benefícios da prática da musculação para os adolescentes. Como dar um novo destino para roupas, calçados e cobertas que você não usa mais. Vamos mostrar algumas campanhas em Passo Fundo para aquecer quem precisa. E ainda, o trabalho de pessoas que se dedicam a transformar uma rua, um bairro, uma cidade. A partir deste mês, vamos contar essas histórias na série Vidas em Movimento. Depois de uma longa espera, finalmente foi realizada a assinatura do edital de licitação para ampliar e fazer melhorias no aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo. O evento histórico contou com a presença do governador Sartori e aconteceu aqui na UPF. Há muito tempo que a comunidade de Passo Fundo espera por esse dia. E ele finalmente chegou. Com a presença do governador do estado, José Ivo Sartori, do prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, e de inúmeras lideranças políticas e empresariais da região, foi assinado no auditório da Biblioteca Central da UPF o edital de licitação para autorizar a obra da ampliação e modernização do aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo. A conquista, ela se faz quando todo mundo trabalha junto e unido e com paciência e com tolerância. Eu espero que esta caminhada seja muito positiva e que isso seja um desdobramento ampliado daquilo que deve ser toda a aviação regional. Aos poucos vamos fazendo uma boa caminhada. Com um orçamento de 55 milhões de reais, o edital trata de questões pontuais da obra, como a construção de um novo terminal de passageiros, um novo pátio para estacionamento das aeronaves, além da recuperação da atual pista de pousos e decolagens. O dinheiro é do orçamento da União, com contrapartida do Estado. Uma luta de muitos que irá beneficiar direta ou indiretamente cerca de 100 municípios da região. Nós realizamos aqui, durante várias oportunidades, o Fórum de Desenvolvimento Regional. Um dos focos era o aeroporto. Desenvolvemos as atividades das Logistec em várias edições e sempre tratando da questão do aeroporto. E hoje estamos aqui para comemorar este momento, no encerramento da minha gestão como reitor, colhendo esse fruto maravilhoso que é de toda a comunidade. Nós somos uma das 3 principais cidades do estado, multiplicamos muito a presença de passageiros aqui nos nossos voos. Precisamos de um aeroporto melhor. Criamos as condições para isso e agora ele vai acontecer. Bom, agora é aguardar a licitação, porque esse leva tempo, é da lei. Eu não sei se vai levar 2 meses ou 2 meses e meio ou 3, depende das circunstâncias e também daqueles que desejarem participar da licitação. Quem trabalha com o campo sabe que uma tarefa muito difícil é garantir a sustentabilidade de uma propriedade rural. E para tentar entender essa realidade, a UPF traçou um diagnóstico sobre a situação das propriedades rurais de Passo Fundo. A partir deste estudo, surgiu o programa Planejamento Estratégico, que busca capacitar produtores rurais em seus mais diversos setores. Veja só como funciona. A ideia do programa surgiu há 10 anos, quando o Conselho Municipal Agropecuário buscava melhorar o setor em Passo Fundo. Para colocar em prática, mais de 250 famílias de produtores rurais foram ouvidas, o que representa 30% da população total. Esse processo serviu para traçar um diagnóstico da região. E o objetivo é que o resultado ajude para a capacitação dos produtores rurais. De uma forma geral, os produtores perceberam gestão como um fator crítico, estradas como um fator problemático, comunicação, energia elétrica, a telefonia simplesmente terrível na região. Então, essas coisas eram problemas daquele momento.
e nós começamos a trabalhar com todos esses aspectos. Todos os produtores têm consciência, eles precisam se capacitar às inovações. Uma das razões desse projeto é capacitar as pessoas para enxergar suas potencialidades, não dentro daquilo que tradicionalmente se fazia, e sim daquilo que o mercado deseja. Porque nós temos uma visão que o rural é produzir soja e milho, quando na verdade nós produzimos frutas, produzimos hortaliças, produzimos ovos, produzimos carne de frango, produzimos suínos, produzimos leite, muito leite. A palestra de lançamento tratou da sucessão familiar das propriedades, que conforme o diagnóstico ainda gera muitas dúvidas. Na empresa, se o proprietário, se o gestor não dialogar com as suas atividades, e o que é isso? Ele tem que estar presente, ele tem que trocar informações, ele tem que entender a linguagem das plantas, dos animais, do clima, da terra. Então, isso naturalmente o produtor sabe fazer. A partir de hoje, se começa um desenho de planejamento estratégico exatamente para pensar essa situação rural que vai se reduzindo aí ao longo dos anos. Então é muito importante para nós, universidade, pensarmos essa situação da sucessão rural, porque muitos dos alunos que nós temos, eles vêm dessas realidades e eles têm o desejo de voltar até para a área rural, mas muitas vezes eles vêm com uma perspectiva dos próprios pais. 9 entidades estão envolvidas no projeto. As capacitações devem atingir a todas as áreas da agropecuária do município. Pelas dificuldades econômicas, por tudo que estamos vivendo hoje, mais do que nunca precisamos nos profissionalizar e fazer com que a gente consiga fazer uma gestão de qualidade, com muito profissionalismo, com muita gestão e principalmente buscando as tecnologias adequadas para uma melhor produtividade, para também alcançar renda e qualidade de vida para as pessoas. Desde que a Operação Balada Segura começou a ser feita em Passo Fundo, a Guarda de Trânsito registrou de 2012 a maio deste ano 201 operações. Nossa equipe conversou com a Guarda Municipal de Trânsito e traz outras informações. Em 10 anos de lei seca no Rio Grande do Sul, as autuações por embriaguez triplicaram. Os números de mortes reduziram. Aqui em Passo Fundo, são 6 anos que a lei seca está funcionando. Para a gente saber como é que está a situação aqui no município, nós vamos conversar agora com a Raquel Rubio, que é a chefe do Núcleo de Educação para o Trânsito. Raquel, tudo bem? Tudo bem. Bom, falando em lei seca, no Rio Grande do Sul, Operação Balada Segura. A Balada Segura ela é um diferencial das outras leis porque ela não trata só da fiscalização, ela também aborda o quesito educação. E por isso Passo Fundo tem muito o que comemorar com esses 6 anos. Nós temos aí, nesse decorrer de 6 anos, mais de 200 operações realizadas, mais de 8.000 veículos abordados. Nós temos aí um dado que nos chama bastante atenção, nós temos 80 crimes cometidos aí no trânsito, mas de uma maneira geral, Passo Fundo tem dados positivos. A Balada Segura ajudou muito a reduzir o número de acidentes graves, principalmente na madrugada. Falando de educação, Raquel, quando foi criada a lei, já se sabia lá atrás de que era um processo lento. A educação ela acontece aos poucos, não é uma mudança radical, né? A educação, ela como um todo, não só para o trânsito, mas ela é uma questão de criar uma cultura. No Brasil, nós temos a falsa sensação que a impunidade ela prevalece, e o que não é verdade, só a nossa justiça ela é um pouco diferenciada de outros países, por exemplo, que onde você flagra alguém dirigindo embriagado, vai para a cadeia na hora. No Brasil não, a pessoa tem direito à fiança, tem seus direitos preservados, mas isso não significa que ela não será punida. Então, às vezes, essa sensação de impunidade acaba atrapalhando um pouco. Mas a educação, com certeza, o pessoal está mais ciente, nós temos observado na prática as operações, os jovens estão andando em mais número dentro do veículo e um deles não bebe, Nós temos uma particularidade, Passo Fundo, que por muitos anos a faixa etária dos embriagados era acima dos 40 anos, Então é um pouco diferente aí da realidade do estado. Ok, Raquel, muito obrigado. Vale reforçar sempre, então, se beber, não dirija. Se você vai para a festa, saia com amigos. E aí, na rodada da festa, que alguém não beba. Ou então, vá de táxi, vá de carona, enfim. A gente volta para o estúdio.
E os 50 anos da UPF seguem sendo celebrados na região. Nessa semana, a homenagem foi na Câmara de Vereadores de Soledade. Desde que o campus da UPF se instalou em Soledade, a cidade passou por várias transformações. A universidade formando, capacitando, qualificando as pessoas é uma linha da formação. Na pesquisa nós temos aí o Centro Tecnológico, uma evolução importante para atendimento da região, e as atividades de extensão, que nós temos os projetos que acabam atendendo a sociedade de toda a região. O Projur, o Sajur, o Balcão do Consumidor, a brinquedoteca na pedagogia, as atividades de recreação da educação física, as orientações na área econômica, da administração, das ciências contábeis, os projetos da área da saúde com o curso técnico em enfermagem. Isso tudo foi levado em conta na hora de homenagear a universidade. Uma placa de honra ao mérito foi entregue ao reitor, José Carlos Carles de Souza. Temos aqui várias atividades, várias ações desenvolvidas, tanto na formação dos nossos alunos, dos profissionais, como também na área de serviços, que a instituição disponibiliza para toda a comunidade de forma gratuita. Então, estamos aqui para retribuir esta honraria que nos concede, nos homenageando pelos 50 anos da instituição. Nós ficamos muito felizes por podermos celebrar, né, aqui na Câmara Municipal de Vereadores, todo o progresso, todo o desenvolvimento e todo o conhecimento que a Universidade de Passo Fundo propôs, né, nessa região. Então, nada mais estamos fazendo do que um reconhecimento a toda a cultura, a todo o desenvolvimento. Entendemos que a UPF, na nossa região, é um destaque muito importante, onde gera muitos empregos e, além de gerar emprego, forma muitas pessoas em diversas áreas da nossa economia do Estado. Então, a UPF está de parabéns. No ano em que a UPF comemora seu cinquentenário, o campus de Soledade completa 34 anos. Ele foi um dos primeiros projetos de descentralização da universidade, que tinha como objetivo o desenvolvimento regional. Hoje, o campus conta com 5 cursos de graduação e o Centro Tecnológico de Pedras, Gemas e Joias, que estimula a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do ramo. E depois do intervalo, enquanto muitos param para torcer pelo Brasil, tem gente que aproveita para faturar um dinheirinho extra. E ainda, musculação pode ajudar no crescimento durante a adolescência. Nós já voltamos. Os gaúchos de 492 cidades aceitaram o desafio e participaram de diversas atividades voltadas ao bem-estar e ao lazer. No dia do evento, a organização registrou cerca de 3 milhões de participantes em todo o estado. Veja como foi a movimentação em Passo Fundo. Aqui na Praça Ernesto Toqueto, bem no centro de Passo Fundo, uma pista de corrida para medir a velocidade do participante. Seu Gilberto encarou o desafio. Peixe pequeno para ele, que enfrentou um câncer de intestino, curou e agora corre 4 vezes por semana. Foi uma mudança na minha vida a partir de 2013 e a corrida entrou nessa mudança. E desde lá a gente tem seguido com essa prática que, além de fazer bem para a saúde, faz bem para o espírito também, porque o ambiente da corrida é um ambiente muito bom, de muita amizade, muito companheirismo. Ele foi atleta com 2 Olimpíadas no currículo, 2008 em Pequim, Londres em 2012, onde foi semifinalista dos 800 metros nas 2 edições. Fabiano Peçanha é gaúcho de Cruz Alta e hoje vive em Santa Cruz do Sul. É convidado do SESC para participar do Dia do Desafio em Passo Fundo. Hoje tu vive do esporte, mas de outro jeito, né? E aí tá trazendo essa novidade aqui para Passo Fundo. É verdade, né? Foram 24 anos aí dedicados como atleta profissional, né? Representando o país em vários eventos. E agora mais focado então em oportunizar que as pessoas corram, né? E nada melhor do que o Dia do Desafio para ser aquele start para as pessoas que pretendem iniciar o exercício, né? Então, que é algo tão benéfico para a saúde se souber fazer ele de uma forma adequada. Com este equipamento, Fabiano faz um teste de velocidade.
Em pouco mais de 15 metros, o equipamento mede a velocidade do corredor. É um teste para saber a capacidade de explosão. Esse equipamento que temos aqui, ele é um equipamento que mede a velocidade das pessoas em km por hora. É como se fosse um radar das pessoas. Então acaba sendo um videogame real. A pessoa larga e no 15º metro da pista a velocidade é captada. A gente tem um sistema que faz um ranqueamento dos participantes e é bem legal. Passo Fundo está enfrentando nessa edição do Dia do Desafio a cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Hoje, especificamente, durante 15 minutos, mas que isso possa ser inserido no cotidiano, né, na rotina diária das pessoas e aí sim interferir na qualidade de vida, combatendo e prevenindo o sedentarismo. O SESC está com ações em vários pontos da cidade. Aqui neste mercado, funcionários foram convidados a se mexer. O pátio do estacionamento deu lugar a uma sessão de alongamentos e corrida leve. Bom, hoje é um dia de atividade física em Passo Fundo, mas a gente não pode desvencilhar a questão do desafio com a Copa do Mundo. A seleção brasileira tem um desafio importante hoje. E a galera aqui quer mandar um recado para a seleção. Brasil! Tem muita gente torcendo pela conquista do Hexa brasileiro. Só que enquanto muitos param para torcer pelo time, tem gente que aproveita para faturar um dinheirinho extra. O varal tem camisetas de times do nosso futebol, mas claro, predomina a amarelinha. É a seleção brasileira exposta no centrão de Passo Fundo. E nesses tempos de Copa, aproveitar o momento para ganhar um dinheirinho extra sempre cai bem, não é? Seu Antônio é ambulante e tem uma banca no camelódromo de Passo Fundo e estendeu seu comércio até aqui. Mas como é que tá vendo aí? O pessoal tá procurando? Procura, né? O problema é que eu não tenho variedade, né? Então, mas também... E quanto que tá as camisas? R$40. R$40. E a bandeira? 35, 40. Seu Antônio vive em Passo Fundo há mais de 30 anos, mas ainda mantém o sotaque carregado de Pernambuco. Ele tem o bom humor típico do brasileiro e, olha, vende camisa de futebol, mas não está tão por dentro assim dos jogos da Copa. Hoje tem jogo do Brasil, então Brasil com a Sérvia. A sua expectativa para o seu negócio aí? Espero que melhore mais. Hoje a gente ganha, então? Ganha, eu acho que ganha, hoje ganha. E nas oitavas com a Alemanha ou México? Eu tô mais por fora, né? Você acha que passa da Alemanha? O problema é que eu não acompanho quase o jogo, né? A gente, quando acompanha o jogo, a gente sabe qual é os bolas. Mas para o seu ramo aqui, para o seu negócio de vender camisa, é importante que passe. Mas era bom que ele fosse campeão, que era melhor para nós. Bom, e hoje que tem jogo do Brasil, a gente fica na torcida, nós e toda a nação brasileira, que o Brasil se classifique e vá para as oitavas, né? É uma torcida da gente aqui, claro, do seu Antônio, que precisa vender camisa, né? E agora a gente fala sobre um dos maiores problemas ambientais do mundo, o excesso de resíduos gerados pela população. Só o Brasil é responsável por 80 milhões de toneladas por ano. E mais de 90% desses resíduos são depositados em solo e sem reaproveitamento nenhum. E essa é a maior preocupação de municípios, organizações e empresas: a separação e destinação correta para a reciclagem. De acordo com dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 8 bilhões de reais são perdidos por ano no país com resíduos sólidos que deveriam ser reciclados. Em 2014, um levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento apontou que 2.445 municípios brasileiros não têm coleta seletiva. 1.805 não possuem registro e 1.320 municípios têm sistema de coleta seletiva. Só que desse número, apenas 2% são de fato separados para reciclagem. Em Passo Fundo, a realidade não é muito diferente. Das 4.000 toneladas de lixo recolhidas por mês, apenas 2,5% é reciclado. E o fato se agrava porque muito do que chega até as cooperativas de reciclagem não vem separado adequadamente. E foi pensando em questões como essa que a UPF busca incentivar, por meio de um projeto de sensibilização ambiental, funcionários, estagiários e professores. O nosso treinamento de sensibilização ambiental, ele não acontece mais dentro de uma sala de aula. Hoje as pessoas se inscrevem e vão fazer uma visita
a essas 2 cooperativas que são quem recebem os nossos resíduos recicláveis e não recicláveis. E lá eles se deparam com a dificuldade que o pessoal encontra para fazer um trabalho que nós podíamos ter feito aqui dentro da universidade e que é muito fácil, né? E aí quando eu vou lá e vejo isso, eu me sensibilizo, me toca e aí eu mudo o meu comportamento. E mais ainda, quando eu volto para o meu setor, eu levo essa experiência. E aí eu começo a sensibilizar e ser um multiplicador desse momento de conscientização social, ambiental. Olhando assim, parece só uma montanha de lixo, sem função e sem destino algum. Mas não, é da separação desses resíduos que sai a renda para a sobrevivência de muitas famílias. E é aí que entra a importância de colocarmos em prática a separação correta do que produzimos. E a tarefa não é para ser feita só em casa, não. A lição serve também para o local onde passamos a maior parte do dia, no trabalho. Importante, então, a gente multiplicar, né? A gente conversou muito no final da oficina de como é importante que a gente compartilhe, né, essa experiência, essa informação com os demais colegas de setor, com os alunos do nosso prédio, na nossa residência. Desde 2015, a UPF reúne colaboradores em oficinas de sensibilização ambiental sobre compromisso com as questões ambientais, com a instituição e sobre a importância dos atos individuais e coletivos que resultam em ações de sustentabilidade. Há uma modificação no comportamento das pessoas, que era esse o nosso objetivo. Acho que ainda temos um longo caminho para percorrer, mas é um passo de cada vez, né? Então, acho que se cada um fizer um pouquinho, fizer a sua parte, a gente vai evoluindo nessa temática. No último encontro realizado pela UPF, participaram 15 funcionários. Eles visitaram as 2 cooperativas que recebem os resíduos da instituição. Essas cooperativas fazem parte de um universo de 1.175 espalhadas em 684 municípios brasileiros. A primeira parada foi na Recibela, que fica junto à usina de São João, onde trabalham 60 pessoas na reciclagem. Depois, hora de dar uma espiadinha no trabalho desenvolvido pela Coama, que integra o projeto Transformação e que beneficia cerca de 9 famílias. Mais importante ainda, diria, em função de conhecer e sentir a realidade que esses cooperados vivem, a importância daquela separação que a gente já está habituado, que a gente já sabe, que a gente já conhece, que é importante fazer, mas que a gente se descuida. E a forma como é coletado, como esses resíduos são levados e são depois aproveitados para a subsistência dessas famílias, foi essencial assim, para ter um cuidado ainda maior a partir de então. Praticar esportes faz bem, isso todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que fazer musculação também traz benefícios específicos para os adolescentes. É que a musculação tem o poder de contribuir com o crescimento. Gabriela e Ariane, uma de 17 e a outra com 14 anos, uma na faculdade, outra terminando o ensino fundamental. Já faz um ano que a Gabriela colocou a academia na rotina. Já a Ariane começou agora há pouco e ainda está em fase de adaptação. 2 realidades diferentes, mas nem tanto assim. As 2 buscaram essa academia para fazer musculação. Por aqui a estimativa é que pelo menos 30 adolescentes entre 13 e 18 anos façam o exercício toda semana. 99% hoje é estética, né? Eles buscam uma estética, mas estão, apesar da fase de decrescimento deles, é o momento que eles pararem mesmo de crescer que começa a performance da estética, e sim que eles estão mais por saúde também. Fazer musculação na adolescência não tem nada de errado. Pelo contrário, os benefícios podem ser bem variados.
Na verdade, os adolescentes devem fazer o treinamento de força, principalmente por uma questão hormonal, onde tanto o menino quanto a menina, eles têm uma carga de testosterona nessa fase da vida bastante grande. Então, o que acontece? A testosterona, que é o hormônio masculino, que formam principalmente a nossa musculatura, vão fazer que o aumento de massa muscular e de força nessa idade seja maximizado. O ideal é que quem está nessa idade faça os exercícios de forma bem moderada. Em outras palavras, nada de exagero. Sessões de 30 a 45 minutos já são mais que suficientes. Dá para malhar de 3 a 5 vezes por semana, mas sempre tomando cuidado para não forçar o corpo, que no caso dos adolescentes ainda está em processo de formação. No começo, quando eu comecei, eu fazia bem light, mas agora eu faço até onde eu consigo. Sempre assim, os treinos são né, até onde tu consegue, eu dou o meu máximo. E é ali. Isso não significa que ele não vá fazer um determinado nível de esforço, mas esse nível de esforço compatível para a fase de crescimento que ele se encontra. Se alguém está se machucando num dos exercícios físicos mais seguros que existem no mundo, que é a musculação, bom, eu não sei quanto à orientação, algo muito incorreto está sendo realizado. E no começo realmente não é fácil, mas se a gente persistir um pouquinho, vai ver que vale a pena. Palavra da Gabriela, que já percebe a diferença. Não só no estético, mas também consegui fazer o que eu não conseguia fazer antes. Porque antes era bem difícil, sei lá, em resistência, ou se precisasse correr, eu não tinha tanta força para, né, conseguir aguentar. Antes eu não gostava, mas conforme a gente vai vindo, a rotina tem que vir, né? Daí... Ponto para ela e boa sorte para a Ariane, que está só começando essa jornada. Tomara que eu consiga melhorar, né? Porque eu tenho uma perna que tem mais músculo que a outra, então eu preciso deixar as duas iguais. Então tomara que eu espero que eu consiga me adaptar bem para conseguir o meu objetivo. Já pensou se a última prova de uma disciplina fosse encarar um percurso de mais de 10 quilômetros? Bom, esse foi o desafio de uma turma do 7º nível de Educação Física aqui da UPF. Veja só. Haja fôlego! A prova da disciplina foi um desafio para os estudantes de Educação Física da UPF. Para garantir a aprovação, eles precisaram colocar o pé no barro, seguir o mapa e topar conhecer o que quase ninguém vê no Campus 1 da UPF. Isso faz parte de uma disciplina que a universidade oferece, atividades físicas junto à natureza. E, na verdade, eles passam durante todo o semestre por várias atividades de treinamento. A gente faz rapel alto em viaduto, fazemos rafting em Três Coroas ou em algum outro lugar, né, que tenha rio. E outros treinamentos como orientação, navegação pelo campus. E o final da disciplina a gente faz uma competição, né, que daí é as esportes de aventuras competitivos, né, e aí a gente faz todo um trabalho para que eles tenham, né, condições de competir. Para vencer os 10 quilômetros do percurso, a competição durou a manhã inteira. Uma das atividades era o circuito, que reuniu todos os integrantes das 17 equipes. Depois eles pegaram a estrada e foram até os trilhos do trem que passam dentro do campus da universidade. E todos tinham um mapa que levava até o próximo desafio. Até agora a gente foi parando em alguns pontos que são os PCs. A gente tinha que responder algumas perguntas, né, que foi colocado ali. É uma oportunidade de conhecer, né? Quem sabe trabalhar com isso um dia também. É diferente, né? Tipo, em várias atividades que a gente está fazendo, obstáculos que a gente está superando aí. Tá bem legal. Então a primeira vez acho que foi com a matéria mesmo, que a gente teve contato. Foi diferente, né? É bem legal, vale a pena fazer. Quem chegava da trilha ia pro rapel, e aí era mais uma avaliação para conta, porque além do condicionamento físico, também tinha que saber colocar todos os equipamentos de segurança. A próxima etapa era a escalada, e o desafio era encarar um paredão de 8 metros. E por fim, a última fase, a tirolesa. Toda a estrutura foi montada só para avaliação da turma.
Além da parte física, tem toda a parte técnica que eles também já aprenderam, né? Já treinaram. A gente tem uma parte da disciplina que a gente fala sobre a preservação da natureza, os animais. Tem toda a questão que a gente fala sobre preservação mesmo, o que a gente faz com lixo, como é que a gente faz. Tem questão de sobrevivência. Eles fazem todo esse preparo para depois chegar nessa prova, assim, não é chegar e fazer essa corrida, né? Porque ela é bem diferenciada, né? Eu já corro fazem 3 anos, nunca participei de uma corrida de aventura, foi a primeira vez. Gostei muito da experiência. E a maior dificuldade é achar os PCs, que é os pontos de controle, né? Eu amo corrida, gostei da experiência, se tivesse que fazer de novo, faço, mas ainda fico só com a corrida, corrida de rua. E você, hein? Topa encarar uma prova dessas? E a gente também quer te deixar por dentro das últimas notícias do mundo da música. Quem traz as informações é o Gerson Ponte, da Rádio PF. Opa, tudo bem? Olha só, a fita cassete está de volta, por incrível que pareça, para ocupar um espacinho no coração do fã, junto com o vinil. A fita cassete não tem o glamour do vinil na questão de qualidade de som e nem também tamanho de encarte, mas especialistas da área dizem que ela ocupa um espaço na questão do fã ter o lançamento em todos os formatos, ou seja, digital, CD, que são os habituais, aí o vinil e agora a fita cassete. O problema é a questão do aparelho para tocar, mas de qualquer forma a fita cassete vem aí para ficar, em menos tiragem que o vinil. Dá uma olhadinha aí na capa e também na fitinha do lançamento Nando Reis, para ter um exemplo aí desse material. E a novidade para quem é fã de shows bacanas, de MPB, é a Vanessa da Mata com a cubana Omara Portuondo, a partir de outubro, em Porto Alegre, dia 26. O show vai ser mais ou menos o que foi aquela junção da Omara com a Maria Bethânia há 10 anos, ou seja, músicas do Brasil, músicas de Cuba. O show se chama Último Beijo, vem coisa boa por aí, com certeza. Vamos ver agora um trechinho de como foi a fusão musical da Omara com a Maria Bethânia. Falei agora há pouco tempo, né? Há 10 anos, há incríveis 10 anos, essa parceria musical. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. Meu moreno que tá sempre bem. No próximo bloco, a gente mostra como está a preparação de voluntários para o 14º Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. E ainda, iniciativas que distribuem roupas para quem precisa neste inverno. É depois do intervalo. Faltam menos de 2 meses para a magia da arte popular se espalhar novamente por Passo Fundo. Certamente, quem mora na cidade já teve algum contato com outra cultura durante esses 26 anos de Festival Internacional de Folclore. Um festival que só acontece pela dedicação de voluntários. Muitas pessoas perguntam por que a gente trabalha voluntariamente num evento, né? Inclusive eu tiro férias durante esse período para poder estar livre para trabalhar no festival. No início, a gente busca alguma coisa assim, eu no caso busquei o idioma, né? Eu queria praticar o idioma. Mas depois que você está lá, que você se envolve e que você vê a grandiosidade cultural que é o evento, a compensação é muito maior, né? E o convívio com essas pessoas tão diferentes de nós é que torna interessante trabalhar no festival. São pessoas de religiões diferentes, de raças diferentes, de países estranhos, que comem uma comida diferente, que não conhecem a cultura gaúcha, e nessa semana uma troca de cultura muito grande entre eles e nós que somos aqui de Passo Fundo. E é isso que torna recompensador nós dedicarmos tanto tempo voluntariamente para uma causa que é o Festival de Folclore. Momentos para ficar na memória e no coração. Em cima do palco, a apresentação de um trabalho de muitos anos. E por trás dele, a dedicação de voluntários para que tudo saia da melhor forma possível. É em meio a fotos e objetos que a Juliane guarda a primeira vez como voluntária no Festival de Folclore. Foi lá,
em 1996, na 4ª edição do evento, que ela pensou que a atividade seria uma boa oportunidade de pôr seu segundo idioma em prática. Eu fiz a entrevista e eu fiquei como suplente, né? Eu não fui chamada assim de cara. Aí, quando chegaram mais grupos na cidade, que além do esperado, que aceitaram o convite, eles me ligaram e daí eu fui. Eu tinha participado das reuniões também e desde lá nunca mais saí. Também foi o idioma que fez com que o Rodrigo iniciasse a caminhada ainda no segundo festival. Eu fui convidado, né, porque eu era professor de inglês e eles estavam precisando no segundo festival, que era um festival muito pequeno ainda, alguém que falasse inglês para ser tradutor dos grupos. E eu decidi então dar uma colaboração e testar como é que era. Mas além do idioma, o festival também é uma oportunidade de entrar em contato com histórias diferentes, conhecer outras culturas. Um curto espaço de tempo que dá vida a novas amizades. Você cresce em termos de amigos aqui em Passo Fundo, porque a gente, querendo ou não, faz um grupo de amigos nos voluntários. Você cresce em termos de cultura, porque você aprende muito. E você cresce em amizades fora do país também, porque o carinho que eles nos trazem, que eles mantêm pela gente depois é muito grande. Eu achei muito recompensador, eu aprimorei meu inglês, conheci uma gente que era do outro lado do mundo, que foi muito legal passear com eles. E eu fui gostando da ideia, comecei a viajar muito também, depois eu viajei para vários desses países que eu fui guia. Então, quando você pensa assim que você vai conseguir uma recompensa, não diria assim material, mas uma coisa mais prática, que era o idioma, você é surpreendido por uma recompensa muito maior. A bagagem que o Rodrigo e a Juliane adquiriram agora serve de apoio para novos voluntários. E a preparação para essa edição começou cedo. São várias reuniões com eles para que eles aprendam as regras do festival, o que a gente pode fazer, onde a gente pode levar os grupos, o que eles podem, em que região da cidade eles podem circular, cuidados com a alimentação, cuidados com a saúde. E é uma preparação intensa porque o festival é uma semana muito intensa. Então, naquela semana, muita coisa acontece e tudo tem que dar certo. Então, a gente já começou, já fez essa seleção, essa entrevista, já temos em torno de 25 novos voluntários. E agora já começaram os treinamentos. Para que todos saibam tudo sobre o festival, não só da comissão que eles vão trabalhar, porque nós temos 29 comissões de trabalho, nós também estamos na fase de, isso vai até durante o festival, de captação de recursos. Porque nós temos a Lei Rouanet, que possibilita o abatimento no imposto de renda de até 100%. E também estamos trabalhando com a programação que deve ficar pronta em julho, e aí é que a gente vai comunicar então aos patrocinadores que recebem visitas, a toda a comunidade, enfim, o que acontece. E olha só as sugestões de atividades culturais que a gente trouxe para você nesse fim de semana. Fala galera, estamos aqui para fazer um convite a todos vocês. Domingo agora, dia 1º, vai estar rolando um evento beneficente no Lar Emiliano Lopes. Vai ser a partir das 16 horas e o ingresso custa R$10. Vai ter machada e a Los Marias vai estar fazendo um som lá. Muitas coisas bacanas, um domingo extremamente agradável, estão todos convidados. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Kellen. Eu sou a Juliana. Nós somos diretoras da HIT Centro de Dança Itapejara. Estamos promovendo um musical A Bela e a Fera. Nesse final de semana, o musical estará em Passo Fundo, no Teatro Municipal Múcio de Castro. Nós vamos fazer 2 sessões, umas 17h30, outras 19h30. O musical conta com mais de 60 integrantes, entre bailarinos, cantores e atores. Os ingressos estão à venda no Estúdio de Danças Jorge Rios, a R$15. Nós vamos esperar vocês lá. Histórias de pessoas que se dedicam a criar um território educativo e uma sociedade melhor para todos. A partir desta semana, você vai acompanhar em nossa programação, todo mês, um pouco do trabalho de alguém que está disposto a transformar uma rua, um bairro, uma cidade. A série Vidas em Movimento faz a estreia de 2018, falando de uma vida que há 35 anos trabalha por conquistas coletivas na área da saúde. Elas refletem a nossa cultura, a nossa tradição e a nossa história. Estão na política nacional do Ministério da Saúde e desde 2006 ampliam as opções terapêuticas e garantem o uso sustentável da biodiversidade brasileira.
As plantas medicinais fazem parte do dia a dia de muita gente que aprendeu a utilizá-las com os avós, com os pais, com algum familiar. É o caso da Maria Beatriz, uma vida que se movimenta a partir de um trabalho coletivo e regional com foco na saúde pública e que também tem a preocupação de transmitir esse conhecimento popular. Quando nós começamos o trabalho, os postos de saúde, principalmente no interior, tinham uns remédios lá, muito poucos, e uma pessoa lá, talvez fazendo trabalhos manuais, porque não tinha o que fazer, e o médico lá ia de vez em quando no posto. Hoje, nós temos já todos os postos de saúde equipados, com estrutura que não tinha na época. Nós já temos os direitos, né, que nós adquirimos, né, na área da saúde pública. Então, hoje, o trabalho é bem melhor. Quando nós falávamos naquela época sobre plantas medicinais, de uso de plantas medicinais para seu tratamento, parecia um crime. Hoje, nós já temos portarias, nós já temos leis, nós já temos o pessoal, a população está muito mais consciente da necessidade de usarmos as plantas medicinais pelo efeito que elas fazem. O nosso projeto é regional. Tem vários municípios que congregam, que fazem esse mesmo trabalho. Nós nos focamos principalmente nas causas geradoras de doenças e quais são as alternativas que nós buscamos. Então, a causa geradora de doença você faz com a formação, com a educação, com o curso, de buscar conhecimento. As plantas medicinais, elas são um ramo, um item dessa questão toda, né? Onde nós trabalhamos com a fitoterapia, nós trabalhamos com produtos alternativos, né? Como açúcar mascavo, como o mel, né? Com essas coisas todas que a gente trabalha. Não é uma equipe toda da Associação Regional dos Agentes de Saúde. Nós nos reunimos em Passo Fundo, é uma associação, né? Que a gente trabalha com todos esses produtos. E o bom nessa história é que a população já está mais consciente. Hoje já procura bem mais. Pessoas já com formação maior já procuram eles. Não é simplesmente porque o remédio está caro, eu vou buscar o chá, né? Eles já estão procurando porque eles já fizeram a experiência nesses anos todos, né? De que realmente é o melhor para a vida deles. Os agricultores estão ligados ao sindicato, não só aqui em Tapejara, mas em toda a região onde nós trabalhamos, elas estão ligadas ao sindicato. Elas têm uma estrutura do sindicato. Alguns mais, outros menos, cada um conforme a sua peculiaridade, o seu costume, a sua tradição. Mas todos trabalham junto com os sindicatos agrícolas rurais, porque elas são agricultoras. E elas vêm trabalhar aqui de forma voluntária, né? As plantas medicinais estão ali, mas qual é o princípio ativo delas e para que servem? Então nós precisamos resgatar o saber popular, sim. Né? Nós queremos continuar fazendo isso, ouvir as pessoas que têm conhecimento disso. Mas nós precisamos que as nossas instituições formadoras de saberes possam fazer essa pesquisa lá e levar de volta para o povo para que eles saibam o que eles estão usando e não vender para o laboratório. Pode até vender, mas o povo precisa saber disso. Porque hoje nós já temos plantas medicinais, fitoterapia usadas na rede pública. Mas nós precisamos ampliar isso. Essa é a nossa briga. Nós precisamos bem mais do que só isso, né? Nós precisamos também que nós tenhamos profissionais que receitam isso que nós temos lá nos postos de saúde. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem que agregar e não ser entregue para outros, né? Ele tem que trazer mais benefício, tem que trazer cada vez mais qualidade e humanidade para a população. Esta é a nossa preocupação. Então, distribuir um chazinho, isso é muito fácil. Agora, o que esse chá vai fazer no organismo, nós precisamos buscar mais conhecimento. Então, nós precisamos que as faculdades, os cursos e as pessoas possam trazer informação para as pessoas. Meu nome é Maria Beatriz Kunkel. Há 35 anos nós estamos trabalhando neste projeto de educação popular para a saúde preventiva. O
inverno já começou e durante as baixas temperaturas e com o tempo muito úmido, muita gente depende da solidariedade de outras pessoas para se aquecer. Aqui em Passo Fundo, algumas iniciativas distribuem roupas para quem precisa. A Ana Paula é moradora do Parque Recreio. Com a chegada do frio, ela decidiu abrir as portas de sua casa para que outras pessoas pudessem escolher algumas peças de roupas doadas pela população por meio do projeto Meu Inverno Mais Quentinho. Cada um que faz um pouco de ajudar, né? Um ajuda o outro, a gente vai conseguindo alguma coisa, porque, né? Eles tinham bastante roupa para doar, e daí eu tinha esse espaço, e como eu conheço bastante gente, daí resolvi ajudar de uma forma. Porque eles não sabem, né? E a maioria das pessoas não tem como subir lá e eles não vão adivinhar onde pode, né? Daí a gente se ofereceu para eles virem aqui trazer, né, as doações. O programa Meu Inverno Mais Quentinho foi uma metodologia criada para fazer chegar onde as pessoas às vezes nem sabem da sala de roupas ou não tem até a iniciativa para sair de casa e procurar, então o programa chega até as pessoas. Além do projeto, o município tem uma sala de roupas. Por aqui, no ano passado, foram retiradas 10 mil peças por mês, totalizando 120 mil peças. Quem está cadastrado no cadastro único, que é a porta de entrada para as políticas sociais. E o público prioritário são os beneficiários do Bolsa Família. Então nós fechamos médias 10 mil peças mês, que as pessoas vêm buscar, e esse ano a média já está acima. Isso significa que a crise agravou um pouco, a situação agravou para as pessoas. Então nós estamos num cenário de 14 milhões de desempregados, evidentemente que as coisas apertam. E tem gente que precisa de ajuda para se manter aquecido no inverno. Quem anda pelas ruas provavelmente já deu de cara com algumas iniciativas como essa, que nasceram pela simples vontade de fazer o bem. Tem roupas que você não usa, eu abro o guarda-roupa, tem coisa que está lá há 5 anos, por que segurar isso, né? Totalmente apoio, dou totalmente apoio e acho que a gente tem que se preocupar com os outros também, com quem precisa, né? É a partir da doação que podemos fazer a diferença na vida de muita gente. Afinal, por que não abrir mão daquilo que já está esquecido no guarda-roupa? A Valesca veio com a família até a casa da Ana para buscar alguns agasalhos para a família. E as crianças, né, crescem ligeiro, daí a sopa ficou pequenininha. E eu, como tenho bastante, daí o que vinha sempre ajuda, mais nesse frio, né? Eu peguei roupa para eles e umas calças, bastante camiseta, né, para botar por baixo dos blusãozinhos, que camiseta cresce muito ligeiro, fica tudo curtinha. Daí agora peguei bastante para eles roupa. Assim como a Valesca e os 4 filhos, muita gente é beneficiada com as doações. E é por isso que elas precisam ser cada vez maiores. Por isso que tem várias formas para ajudar. Dá para deixar uma peça em um desses cabides comunitários, levar na sala de roupas, entregar nos pontos de coleta e, é claro, ter sempre a vontade de fazer o bem para alguém. Não usei o ano todo, por que eu vou segurar isso aqui? Sabendo que tem gente que precisa disso, não é verdade? O programa de hoje termina aqui. Gostou do nosso conteúdo? Então você pode acompanhar o PFTV também pelas redes sociais. No próximo A Semana, quem está de volta é a Kelly Flores. Obrigada pela sua companhia e até mais.